Olham uns aos outros, Romanos capítulo 14, de 1 a 12, tá certo? Tendo em mente ainda Romanos 12, 1 e 2, né, que nós temos que oferecer a nossa vida como sacrifício vivo e agradável a Deus, é justamente isso que Paulo está desenvolvendo. Lembre-se sempre disso. E aqui é uma outra forma de nos oferecer como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é acolhendo o nosso irmão, aceitando o nosso irmão, apesar das nossas diferenças. É isso que estava acontecendo na igreja cristã lá de Roma. Você tinha algumas pessoas que eram cristãos, judeus cristãos e gentios cristãos. E os judeus estavam acusando os gentios de não observar algumas coisas da cultura e da religião judaica, inclusive do Antigo Testamento. Como Paulo resolve isso, né? E aí já está a dica, acolham uns aos outros. Mas vamos lá para os nossos destaques aqui. Ideia central. De Romanos 14, 1 até 15, 13, forma, na verdade, uma unidade temática aqui, tá bom? Uma unidade em si mesmo, que contém o apelo de Paulo aos cristãos romanos que tenham comunhão uns com os outros, especificamente para que o fraco, o irmão fraco, nós vamos ver o que é isso, e o forte na fé se aceitem mutuamente em Cristo. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes nas cartas de Paulo é preservar a verdade, a centralidade do Evangelho e de Cristo, não há negociação, e também a unidade do corpo de Cristo. E essa deve ser, portanto, uma das preocupações nossas, das nossas igrejas. Temos que buscar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho bíblico, o Evangelho realmente pregado pelos apóstolos, né? E pregarmos este Evangelho de Cristo. E também temos que nos esforçar, juntamente pelo Espírito que habita em nós, a permanecer, a colaborar com o vínculo da unidade do corpo de Cristo. Não podemos ser pessoas que vão dividir, fracionar, separar o corpo de Cristo. Isso é contra Cristo, é contra o cristianismo, é contra o Espírito de Cristo. Não é isso que Deus quer de nós. Então, olha só, a maioria dos intérpretes atuais argumenta que Romanos 14, 1 até o 15, 13 se concentra em uma situação que estava causando divisão na igreja romana. Se havia necessidade, olha só qual era o problema da época, se havia necessidade de se abster de carne, lembra que os judeus não comiam qualquer tipo de carne, eles queriam exigir algumas coisas relacionadas aos gentios, ao consumo de vinho e de observar determinados dias como santos, coisas que os judeus faziam e eles queriam, portanto, fazer com que os gentios fizessem isso. Então estava tendo uma discussão a respeito disso. Como Paulo resolve essa discussão? Exortando simplesmente assim, amem uns aos outros. Lembrando que esse tema do amor ao próximo prevalece na argumentação de Paulo desde lá, Romanos 12, versículo 9 até agora. Então vamos ver a leitura aí. Versículo 1. Acolham quem é fraco na fé. Vamos lá. Quem ele está considerando fraco na fé aqui nesse texto? Eram principalmente cristãos judeus que se abstinham de certos tipos de alimentos e observavam determinados dias em razão de sua contínua lealdade à lei mosaica. Então, os judeus, os cristãos judeus, os judeus cristãos que estavam querendo forçar os costumes judaicos, judaizar os gentios, para que eles pudessem andar de forma adequada diante de Deus, estes são considerados por Paulo fracos na fé. Por quê, meu irmão? Porque na nova aliança nós sabemos que a salvação, Cristo e a obra de Cristo é suficiente. Nós não precisamos acrescentar mais nada de parâmetros religiosos para ajudar a obra de Cristo e nos fazer aceitos e justificados diante de Deus. Então, esses judeus são considerados fracos na fé por Paulo. Mas ele não fala para os judeus largarem esse tipo de religiosidade. Ele fala para os outros irmãos gentios acolherem os judeus e os judeus acolherem os gentios. Amem uns aos outros e ponto final. É isso. Então vamos lá.
Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir. Não acolha para discutir, não é isso. Um crê que pode comer de tudo. Eu frisei aqui, ó, em azulzinho, tá? O que os gentios, os cristãos gentios fazem, ou alguma coisa relacionada a eles. Em vermelho, o que os judeus cristãos fazem, ou alguma coisa relacionada a eles. Então, um crê que pode comer de tudo. Quem que cria na época? O gentio cristão. Mas quem é fraco na fé come legumes. Ele está falando dos judeus, agora cristãos. Quem come de tudo, os gentios cristãos, não deve desprezar o que não come, o judeu. E o que não come, o judeu cristão, não deve julgar o que come de tudo. Porque Deus o acolheu e ponto final. Se Deus acolheu o judeu cristão do jeito que ele é e acolheu o gentil cristão dessa forma, você não pode rejeitar o seu irmão. E essa lógica serve para a gente hoje, meu irmão. Pense nisso, em coisas que nós queremos separar a igreja por picuinhas, coisas que não são essenciais. Os dois grupos, fracos na fé e os fortes na fé, devem acolher um ao outro de maneira total e incondicional, uma vez que tanto a fé do forte quanto do fraco está em Cristo. É Cristo que nos une. E Deus, portanto, acolhe a ambos. Deus estava acolhendo os dois grupos. Deus acolheu por causa da fé que eles tinham em Cristo e justificou os dois grupos. Tanto o judeu que achava que tinha que fazer essas coisas, como o gentio que achava que não tinha. Então nós estamos diante de questões, presta atenção agora, não essenciais ao Evangelho. Tudo que é não essencial, todas as diferenças da igreja, que cai na categoria de não essencial, que não compromete a essência do Evangelho, não queira mudar o seu irmão. Não despreze o seu irmão. Aceite, porque Deus aceitou você e ele. Essa é a lógica que Paulo está usando para a gente se manter em comunhão. Quem é você para julgar o servo alheio? Olha que pergunta dura. Quem é você para julgar o outro que também é servo de Deus e que Deus também o aceitou? Se Deus o aceitou como servo, quem é você para rejeitá-lo na família de Deus? Quem sou eu? Ninguém. Nós não temos essa autonomia, nós temos que acolher o irmão que Deus aceitou como irmão. E ponto final, apesar das diferenças. Então, olha só, nem o forte nem o fraco têm o direito de julgar um ao outro, uma vez que ambos são servos e estão sujeitos ao mesmo Senhor. Somente Deus tem a prerrogativa de julgar, e Ele mesmo fará com que cada grupo se apresente justificado no dia do julgamento. É Ele quem justifica, e é Ele que, pela fé em Cristo, nos justifica, tanto judeus como gregos, gentios, brasileiros agora, né? Ocidentais, orientais. É Ele, através de Cristo, que nos justifica e vai nos apresentar diante dele justificados, meu irmão. Portanto, aceite o seu irmão que é diferente de você em questões não essenciais relacionados à vida com Deus. Vamos prosseguir. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns judeus cristãos, vermelhinho aí, ó, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Não é assim que os judeus acham? Eles achavam que o sábado era mais importante, eles achavam que os dias das festas solenes eram mais importantes, porque era uma questão que Deus tinha trabalhado por figura no Antigo Testamento. Mas outros, os gentios que não tinham nada a ver com isso, pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. E ponto final. Se você é judeu, veio da cultura judaica e acha que é mais importante um dia do que o outro, que ache e faça isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. Então você que acha que todos os dias são iguais, faça isso para Deus. Você que acha que tem dia diferente, faça isso para Deus. Você que se acha que não deve comer de tudo, não coma isso para Deus. E você que acha que deve comer, que coma, dando graças a Deus.
né? E quem não come de tudo, olha só, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Versículos, né, de 5 a 6 especificam a situação na igreja em Roma. Cada indivíduo deve tomar uma decisão pessoal em relação à carne, ao vinho, aos dias especiais, uma vez que tanto o forte quanto o fraco adotam seus respectivos posicionamentos em honra e gratidão a Deus. Então, se você faz isso que você faz em gratidão e honra, e são coisas que não comprometem a essencialidade do Evangelho, que faça para a glória de Deus com a sua consciência limpa. E que ninguém te acuse, que você não acuse ninguém porque não faz igual. Gente, é isso que Deus, que está faltando na igreja brasileira, esse entendimento para não dividirmos mais o corpo de Cristo, não dividimos a igreja que é dele, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Por quê? Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. A nossa vida agora é dele, tudo é para ele. É para ele que você deve comer carne ou não comer, que deve guardar algum dia diferente ou não. É para ele, é tudo dele. Então o que Paulo está resumindo é viva para Deus. E ponto final. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele é o teu Senhor. Agora você não deve fazer mais o que você quer, o que você acha, os teus planos, os seus projetos. Nós temos que viver para Ele, segundo a vontade dEle, segundo a missão dEle, os desejos dEle, o coração dEle. Esse deve ser o anseio de cada cristão nascido de novo. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Meu irmão, você vai julgar o outro, Deus vai julgar, não é você. E pense, você vai aparecer diante do tribunal, você vai responder por isso. Nós, eu e você, o tribunal, o justo juiz é ele, não somos nós. Portanto, aceite o seu irmão, acolha o seu irmão que é diferente de você em algumas questões religiosas e de vida com Deus. Nós não podemos aceitar heresia, não podemos aceitar um falso evangelho, não podemos aceitar e denunciar incisivamente coisas relacionadas a isso. Mas coisas não essenciais, é o que eu estou dizendo. Não divida o corpo de Cristo, não despreze, não rejeite o seu irmão por coisas não essenciais. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, minhas considerações finais aqui. Romanos 14, de 1 a 12, trata de questões indefinidas ou zonas cinzentas. Você percebe que Paulo não dá, ele não fala que nenhum nem outro está certo. Ele, na verdade, fala os dois estão certos se fizerem isso para o Senhor. Ele não resolve uma questão, olha, gentil, realmente, você tem que parar com isso, você tem que fazer o que o judeu está falando, guardar esses dias melhores que outros, você tem que parar de comer esse tipo de carne aí, né, porque os judeus não comem. Paulo não resolve. E ele não fala para o judeu, olha, vocês estão fracos na fé, vocês não entenderam que só Cristo já é o suficiente, pare com isso. Ele não resolve assim. Ele fala, gentil, continue fazendo o que você está fazendo para a glória de Deus. E judeu, continue fazendo o que você está fazendo para a glória de Deus. Isso são questões, assuntos, chamado aqui zonas cinzentas, indefinidos, né? Isto é, de aspectos não essenciais para a fé cristã, em relação aos quais cada cristão é livre para tomar decisão. Paulo traz duas exortações ao fraco e ao forte na fé. Então, primeira exortação, em razão de ambos terem sido acolhidos por Deus, ambos quem? Os fracos na fé e os fortes na fé. Ambos devem se aceitar mutuamente. Vocês dois grupos foram acolhidos. Vocês não têm opção. Vocês devem fazer o que Deus fez, acolher um ao outro. Segunda razão, terem de prestar contas a Deus. Nenhum dos dois tem o direito de julgar a opinião do outro em assuntos não essenciais. Só Deus tem
essa prerrogativa de juiz diante dessas questões. O teólogo luterano Rupertus Meudenius, de 1582 a 1651, ele explicou isso muito bem, frase extraordinária aqui, preste muita atenção. Olha só, nos assuntos, no essencial, no que é essencial, o que é o essencial? O Evangelho, Cristo, a obra de Cristo, a justificação pela fé, a santificação, tudo que ele já falou em Romanos todo. Então, no que é essencial, tem que ter unidade. Nas coisas não essenciais, tem que ter a liberdade de cada um escolher o que deve fazer. E em todas as coisas, o amor tem que prevalecer. Guarde isso no seu coração. No que é essencial, unidade. Não pode haver divisões, não pode haver entendimentos diferentes. Unidade. Nas coisas não essenciais, que são muitas, liberdade, e na liberdade acolha o seu irmão que pensa diferente de você. Porque em todas as coisas, o amor deve prevalecer. Essa é a ética da nova aliança que Paulo está falando com a gente. Portanto, aceitem um ao outro, amem um ao outro. E ponto final, e vamos viver uma vida cristã coerente com Cristo que nos salvou, porque este foi o exemplo dele, tá certo? Ele amou a Deus sobre todas as coisas e amou toda a humanidade ao ponto de ir para a cruz, morrer no nosso lugar, ressuscitar e estender a nós esse favor da salvação que nós não merecemos, mas recebemos por fé. Deus abençoe você.